Bom, o Instituto Cultural Floresta é uma instituição sem fins lucrativos. Tá? Nós criamos o Instituto no ano de 2016, a partir da reunião de vários amigos. Nós tínhamos ideias de desenvolver projetos, tanto no âmbito cultural, visando melhorar o serviço público de educação, melhorar a qualidade da educação nas escolas públicas, aqui no estado do Rio Grande do Sul, e também melhorar os serviços e a qualidade dos serviços da área de segurança pública, tá? Porque nós vínhamos no ano de 2016, no Rio Grande do Sul, em uma situação que se arrastava já há bastante tempo, onde o Estado estava, enfim, quebrado, os servidores do Estado com salários super atrasados, parcelados. Então, nós tínhamos muita carência de serviços públicos de qualidade. No caso do Instituto Floresta, nós desenvolvíamos de maneira informal vários projetos, várias iniciativas ao longo do tempo. Agora eu cheguei num lugar com um sinal melhor e parei. E nós já desenvolvíamos projetos de maneira assim informal. Em 2016 aconteceram alguns fatos bem graves aqui, não só no que diz respeito a estatísticas, mas Porto Alegre estava entre as 50 cidades mais violentas do mundo, né, tirando cidades em situação de guerra ou um conflito de guerra civil, enfim, ou qualquer outro tipo de conflito declarado, nós éramos a 8ª cidade mais violenta do mundo, no que diz respeito a homicídios, né? Então, nada a se orgulhar desse título. E houve um caso de uma mãe que estava largando as filhas numa escola aqui em Porto Alegre, no centro da cidade, e foi assaltada, acabou levando um tiro, enfim, perdeu a vida por uma bobagem na frente dos filhos, e aquilo ali causou uma comoção muito grande. Naquele momento, nós resolvemos agir de uma forma mais contundente e colocar em prática uma ideia antiga desse nosso grupo, que visava criar uma forma de sistematizar a possibilidade de se adquirir equipamentos de melhor qualidade para os órgãos de segurança. Porque nós já sabíamos que existia um déficit muito grande de efetivo, né? Ano após ano, o efetivo de polícia militar, polícia civil, bombeiros, ele vinha diminuindo e não era reposto no ritmo adequado, e ao mesmo tempo os materiais, os equipamentos sucateados, né, sempre de qualidade muito inferior ao dos criminosos. Então nós queríamos achar uma forma de viabilizar uma maneira de ser autossustentável a renovação de equipamentos que poderiam, de certa maneira, suprir a falta de efetivo, né? Você ter policiais altamente capacitados, treinados, que é o caso dos policiais civis, militares aqui do estado do Rio Grande do Sul, né, que têm uma paixão pelo que fazem que é fantástica, mas que geralmente estavam trabalhando com coletes vencidos, com menos coletes do que homens para utilizar, eles revezavam coletes balísticos vencidos, o revólver antigo, o melhor armamento da tropa era usado na época para os soldados com menor experiência, e os piores armamentos eram usados pela tropa de elite, que é o equivalente ao BOP de hoje, da Polícia Militar, porque eram os mais habilitados a conseguir lidar com uma pane, por exemplo, de uma arma de fogo numa situação de conflito aí com o criminoso. Então era uma situação absurda. E como é que nós decidimos, na época, tentar fazer isso? Nós seguimos uma ideia que ela tinha iniciado até, nós tínhamos contato com o então secretário Beltrame, da Segurança do Rio de Janeiro, que tentou, em um determinado momento, criar uma lei de incentivo à segurança pública no Rio, similar à lei de incentivo à cultura, similar à Rouanet, né, que possibilita se destine parte dos impostos diretamente para projetos para aquisição de equipamentos, viaturas, coletes, armas, rádios, o que for. E não deu certo no Rio, né? A iniciativa ela nem chegou a ser levada à votação na Assembleia. Agora perdemos o som dele.
Eu perdi o seu também. Cláudio, vê se você consegue voltar com o seu som. Você está sem microfone agora. Por alguma razão você mutou o seu som. Não, a gente não está conseguindo te ouvir. Enquanto o Cláudio está colocando, nós vimos que o presidente Bolsonaro, o presidente Lula, né? Ele foi ao Rio Grande do Sul e eu vi que você, na sua timeline, até colocou, eu achei interessante, Fernão, porque, de certa maneira, aparentemente, pelo que eu pude perceber aqui, deixa eu colocar aqui, parece que houve uma forma de um ensaio fotográfico ali, pelo que eu pude perceber, lá no meio da visita do presidente. Deixa eu colocar aqui para o pessoal ver aqui. Então, por incrível que pareça, né? Mesmo num momento como esse... Ele não dá um passo para nada sem esse cara atrás dele, né? Esse é o... Armando o circo. Esse é o fotógrafo. Vamos ver se o Cláudio conseguiu voltar, Cláudio. Estão me ouvindo? Agora sim. Então, Cláudio, você contou aí a história do nascimento da sua instituição. E aí, hoje vocês estão de que tamanho? Vocês estão quantos? Vocês, para estruturar essa coisa gigantesca que você mostrou aí no começo, né, você já está com uma estrutura parruda, não é? Olha, bem da verdade, não. O Instituto Floresta, como eu mencionei, ele é composto só por voluntários. Desde aquela época que nós fizemos a movimentação em 2017, quando houve aquele crime brutal, nós nos inspiramos naquela ideia do Rio, conseguimos captar, então fizemos um movimento para tentar adquirir equipamentos para segurança pública pela iniciativa privada, sem nenhum tipo de incentivo, captamos 15 milhões de reais, demos um banho de loja com vários equipamentos que foram colocados como ideais para alguns batalhões da Polícia Militar e algumas delegacias da Polícia Civil, e mostramos que a iniciativa privada conseguia comprar itens melhores, mais rápido e mais barato do que o Estado. Ponto. Marcada a posição, nós, em parceria, na época, com então, o secretário de Segurança, o governador abraçou a ideia, foi encaminhado para o Legislativo um projeto de lei para a criação da Lei de Incentivo à Segurança Pública, o primeiro do Brasil, foi aprovado quase por unanimidade, e de lá para cá já foram quase 150 ou 120 milhões, alocados, e tem mais 30 ou 40 milhões em projetos em aprovação, de reais de ICMS diretamente aplicados em contas para fazer aquisição de itens para a segurança pública. Muito mais do que o Estado, historicamente, faria numa média anual. Então emplacou a lei de incentivo que as empresas podem doar esse dinheiro. Emplacou porque nós mostramos que, enquanto o Estado demorava 1 ano e meio no processo de licitação para comprar uma caminhonete EcoSport da Ford por R$250 mil cada uma na época, nós compramos, antes do Natal, 50 Pajeros da Mitsubishi, e no Carnaval, em menos de 2 meses, elas já estavam caracterizadas como Polícia Civil, Polícia Militar. Nós, eu posso dizer isso hoje com tranquilidade, nós inventamos aqui a versão brasileira do escudo balístico, que é a blindagem na parte dianteira da viatura, que não existia ainda a previsão no Inmetro para que ela fosse feita. Depois, com base no nosso projeto, o Inmetro criou
as especificações que hoje todas as viaturas no país são feitas dessa forma, mas aquelas primeiras 50 caminhonetes Pajeros super equipadas com o escudo balístico custaram 140 ou 150 mil reais e ficaram prontas em 2 meses. Muito mais, um equipamento muito melhor em 2 meses, comparando com o que o Estado acaba arcando em função de toda a burocracia e todo o custo do Brasil aí que nós sabemos que existe. Então, em todos os itens foram dessa situação, né? Nós compramos as primeiras pistolas Glock para uma polícia brasileira. Compramos milhares de pistolas Glock, negociamos diretamente com a fábrica. As polícias tinham autorização do Exército para comprar armamento daquele tipo, daquele calibre. A polícia fez a encomenda para a fábrica, o ICF, o Instituto Floresta, fez o pagamento direto para a fábrica, e em poucos meses nós tínhamos as melhores pistolas do mundo, por assim dizer, que muitas pessoas entendem como sendo as melhores do mundo, na mão da nossa polícia, que inclusive a nossa ata de referência de preço negociada com a Glock na época, meses depois serviu de base para a PM de São Paulo comprar as primeiras Glocks da PM de São Paulo pelo mesmo preço. E nós pagamos em dólar mais ou menos 1/3 do que o Estado estava pagando por um item similar de fabricação nacional, que também é de ótima qualidade, mas estava saindo muito mais caro para o governo. Então, isso nos deu uma credibilidade e mostrou efetivamente qual era o nosso propósito, o nosso objetivo, de que houvesse um melhor uso do dinheiro dos nossos impostos e uma melhora na qualidade da sensação de segurança. E também uma provocação indireta, né, que o Estado não podia ficar para trás só com o privado ajudando. Então, aquela provocação ela fez com que emendas parlamentares fossem destinadas para a segurança, que o Estado se mexesse, renovasse mais e mais itens do arsenal e da frota das polícias. Então foram comprados aí dezenas e dezenas de veículos pelo governo nos meses e nos anos seguintes. Então houve uma melhora geral e o indicador de homicídios, por exemplo, que no ano de 2019, ele já, se não me engano, 18 para 19, ele já apontava uma redução de 80% na taxa de homicídios na cidade de Porto Alegre. Obviamente não só pelo trabalho do Floresta, mas aquilo ali foi uma movimentação que causou um efeito, né, em cadeia. E depois nós atuamos muito forte na época da pandemia, também demandados, procurados por apoiadores do Instituto, para saber o que nós devemos fazer com tudo aquilo que estava acontecendo, aquela confusão, aeroportos fechando em março, né, e ninguém sabia o que fazer. Nós entramos também com doações, recebemos doações e colocamos o que a gente faz. A gente descentraliza, emprega a eficiência do setor privado, com o interesse de alocar o recurso doado por empresas, se não nossas, dos nossos amigos, né, sem nenhum tipo de benefício fiscal. De novo, é importante dizer uma coisa: os 15 milhões foram dinheiro bom, né, nada de dinheiro de impostos lá no início. Durante a pandemia, absolutamente dinheiro puramente doação, sem nenhum tipo de benefício fiscal também. E em poucos meses, no início da pandemia, nós conseguíamos movimentar mais EPI, mais respiradores aqui para o Estado do que o governo, que tem suas amarras, né? Por mais que fosse uma questão de calamidade, de emergência, tem muitas travas. E aí, vocês usaram esse know-how todo agora nesse momento da tragédia aí? Agora, no momento da tragédia, a tragédia ela estava anunciada. Ela começou em setembro, do dia 4 para o dia 5 de setembro do ano passado. Teve uma primeira enxurrada muito forte na região do Vale do Taquari, e ali nós começamos a nos envolver. Pela relação que nós temos, assim, muito próxima, porque nós seguimos captando recursos e ajudando as forças de segurança desde a aprovação da lei em 2018, tanto para viabilizar projetos dentro da lei de incentivo, como algumas demandas que não entram na lei de incentivo, e nós damos um jeito de captar doações, viabilizar e ajudar os órgãos de segurança pública. Então, naquela ocasião, em setembro, quando veio uma enxurrada e as antenas de celular do Vale do Taquari foram arrastadas pelas águas, nós nos mobilizamos. Um dos nossos diretores, voluntário também, que teve empresas da área de tecnologia, de telecom
mobilizou pessoas experientes no meio de rádio amadora, de transmissão de rádio, e eles foram de madrugada para a região do Vale do Taquari para reativar antenas de rádio amador nos morros da região, para potencializar a intensidade do sinal dos walkie-talkies, né, dos rádios portáteis das polícias, porque eles não tinham como se comunicar entre si com o celular. Então, aquele movimento ali em setembro foi importante, e ele, de certa forma, inspirou tudo que a gente fez agora, porque depois, em novembro, nós ajudamos bastante, recebemos donativos de várias empresas, de várias pessoas físicas para mandar mantimentos, quando teve outra enchente em novembro, que também foi maior do que a de setembro. E agora, quando começou essa chuva na virada do mês, de abril para maio, nós sabíamos que ia ser muito pior do que novembro. Todo mundo sabia, né? Órgãos públicos, todo mundo sabia, mas não tinha o que fazer, né? Não tinha como impedir que a chuva viesse. No final de semana foram 500 milímetros, era mais do que o esperado para um mês e meio. Então, é um absurdo, 500 milímetros. O que nós fizemos ali naquele momento, primeiro, assim, de um aspecto de pessoa física, todos nós acabamos nos envolvendo, e eu digo todos nós são, sim, eu, mais 4 diretores, todos amigos, né? E tem o conselho e tem um monte de diretores honorários, ou conselheiros honorários, eu brinco, que são os outros amigos que não estão no estatuto do ICF, mas também de forma voluntária se unem a nós e conseguimos viabilizar as coisas. Foi todo mundo para a água. Ali no dia 1º, no feriado, 1º de maio, a gente começou com vários amigos que têm jipes de trilha a ir para a região das ilhas, aqui aqui em Porto Alegre, né, em Eldorado do Sul, para tirar as pessoas das casas, porque já estava subindo a água muito rápido. No dia seguinte, só se entrava de barco, nem caminhão do Exército entrava mais, e tinham vários trabalhando também nessa frente, ajudando. Então, ali começou aquele envolvimento. Dia 2, quando deu no dia 3, nós percebemos que ia ser muito pior do que as enchentes anteriores, e surgiu uma ideia de, quem sabe, comprar algumas antenas de Starlink. Não foram doadas pelo Elon Musk, foram compradas, apesar de que nós agradecemos o Elon Musk quando nós conseguimos receber as antenas, mas não porque ele tenha nos dado. E nós jogamos no Instagram do Instituto Floresta um pedido para contribuições para comprar 5 antenas de Starlink, porque o filho de um amigo estava nos Estados Unidos vindo no dia seguinte, ele ia tentar comprar as antenas e trazer na mala, pagar os impostos, enfim, trazer. E no final ele não conseguiu chegar, porque aí fechou o aeroporto Salgado Filho, né, ele chegaria na segunda-feira, o aeroporto já estava fechado. Só que de sexta, que nós colocamos o card nas redes sociais, para sábado à noite, nós tínhamos já doações para comprar 100 antenas de Starlink. E aí nós fomos atrás de contatos na Starlink, porque os revendedores do Brasil não queriam nos vender 100 antenas. E aí conseguimos, domingo fizemos o pedido. Não queriam vender antenas? Nunca tinha acontecido de um maluco com o CNPJ de uma instituição sem fins lucrativos dizer que quer comprar 100 antenas pagando à vista e preciso receber amanhã, né? O pessoal não entendeu muito. E aí nós conseguimos um acesso via amigo de amigo de amigo a um executivo da Starlink nos Estados Unidos, que abriu a porta, explicamos para o revendedor aqui do que se tratava, ele entendeu, viu que era enfim, uma entidade séria, com empresários no comando, na operação, e eles toparam, fizeram um acordo entre eles, que a Starlink nos vendeu direto as 100 antenas, mas pelo mesmo preço do varejo, pelo mesmo preço anunciado na internet no varejo aqui no Brasil, para não ter nenhum problema, né? Questão comercial aí entre eles, e está certíssima a postura. O que nos importava era poder colocar a Azul no CD, um avião de carga pequeno, e no domingo, no domingo nós fizemos o pagamento, segunda de manhã carregamos as 100 antenas em São Paulo, o voo pousou no início da tarde em Porto Alegre, nós imediatamente botamos um batalhão de voluntários, o pessoal que entende de TI, já tem antena de Starlink própria e tal, a configurar as antenas. Aí foi outra novela, né, para conseguir configurar, porque tem limite de número de antenas configuradas do meu CNPJ, aí a gente chegou no limite, o cartão de crédito do Floresta não funcionava, aí coisa que o Estado
não é por má vontade, né? Pode ser o melhor gestor do mundo, não consegue ligar para um banco na segunda às 2 da tarde e dizer, pô, cara, me consegue um cartão de crédito virtual sem limite para eu fazer compras no exterior. Mas foi feito, porque nós tínhamos que assinar 100 planos dos mais caros da Starlink, e assim fizemos. Então, às 8 da noite da segunda-feira, a primeira antena foi entregue no gabinete do governador do estado, Cara, e tudo isso que agradeceu, promove, né? usou. Eu lá no começo daquele tiroteio do governo, falando de fake news e tal, eu dizia precisamente isso, falava isso aqui no programa. Cara, o papel do governo agora é restabelecer as comunicações, é facilitar que as pessoas se coordenem e tal. É exatamente o que vocês fizeram. Graças a Deus existe isso. Foi por quase uma casualidade, porque acontece assim, quando nós anunciamos que íamos comprar 5 antenas, pensando em chegar a 10, veio uma lista dos órgãos de segurança com um pedido de 70 antenas. Aí, em seguida, veio do executivo mais 30 antenas, né? Porque se espalhou a notícia de que nós tínhamos recurso e que íamos comprar bastante antenas. Então, funcionou muito bem. E na mesma segunda-feira que as antenas estavam chegando aqui, isso ninguém tinha como prever. Eu insisto em dizer para todo mundo que isso não é culpa do governador atual, não é culpa do prefeito atual de Porto Alegre, não é culpa nem do governo federal, né, porque o plano de combate a enchentes de Porto Alegre ele foi desenhado e executado na década de 60 em função de uma enchente que aconteceu na década de 40 e nunca tinha sido testado nem perto do que foi. Eu dizia isso agora. também naquele momento. Eu dizia, pô, uma coisa dessa dimensão, ninguém podia estar esperando ou estar preparado perfeitamente para isso. É normal que haja caos, é normal que haja confusão, né? E o papel do governo devia ser esse que você fez muito bem, entendeu? De restabelecer as comunicações para que as coisas começassem a poder funcionar. Né? Foi muito difícil, porque pensando agora, né, aquela coisa do engenheiro de obra pronta, olhando no retrovisor, enquanto nós estávamos olhando para a tela do computador, no celular, olhando naquele aplicativo lá do Flight Radar, vendo onde é que está o nosso voo charter da Azul Cargo com as antenas, e aí daqui a pouco o avião desvia para Curitiba e todo mundo entra em pânico. O que o avião vai fazer em Curitiba? Assim, ele tinha que reabastecer, era um avião pequeno, mas tudo bem, chegou em Porto Alegre. Enquanto a gente estava olhando isso no aplicativo para ver o voo, a água invadiu o centro de Porto Alegre, atingiu o prédio da Procerx, que é a empresa de processamento de dados do Estado, atingiu um outro prédio que tem o backup da Procerx, e o Estado ficou, o sistema do Departamento de Trânsito saiu do ar, a delegacia online saiu do ar, o 190 da Polícia Militar e o 193 dos Bombeiros ficaram muito, muito instáveis, tanto que naquele dia todos os grupos de WhatsApp com a Polícia Militar começaram a divulgar vários números de celular, né, para que as pessoas, se tivessem uma situação de urgência, ligassem ou mandassem mensagem para um celular e não pelo 190. Então, assim, e nisso, milhares de pessoas precisando dos celulares e pedindo socorro para serem resgatados das suas casas. Em Guaíba, em Eldorado, começou a encher de água muito rápido o centro de Porto Alegre e a região do bairro Maitá, que é uma região bem de população bem humilde. Então, foi um pânico generalizado. As antenas foram um fator que efetivamente ajudaram, e nos dias seguintes nós compramos mais 100, e depois mais 50 e mais 50, e temos hoje funcionando mais de 300 antenas ainda em quase 50 municípios do estado. Tá? Mas, e depois veio a Gisele Bündchen, que fez um pedido de ajuda para o estado, o Elon Musk abraçou a ideia, a causa do pedido da Gisele, disse que ia mandar 1000 antenas para o estado, maravilha, né? Aí chegaram, não se sabe onde estão a maioria das antenas, tem muita dificuldade logística, talvez nem precise 1000 antenas hoje, o estado parece estar guardando uma parte para usar em escolas, em locais públicos, quando os prédios forem reconstruídos, né, se não tiver ainda qualidade de rede lógica para atender, mas não foram só isso, né? Naquele período, aquela primeira semana,
não é botar a banca de herói, todo mundo que tinha condição de entrar na água, aí eu vou brincar, nada, não é crítica também ao general Mourão, ele foi criticado, por exemplo, porque ele disse que tinha uma idade mais avançada e não tinha condição física e idade de ficar nadando no Guaíba com correnteza e se jogar com jet ski. De fato, ele não tem, meu pai não tem, mas enfim, tem outras formas que poderia ter participado mais. Fechei a minha crítica. Mas eram centenas e centenas de voluntários, entendeu? Junto com as forças de segurança, isso é importante dizer. Não teria sucesso os resgates só com as forças de segurança e não teria sucesso os resgates só com os voluntários. Cláudio, eu queria aproveitar esse gancho que você fez, porque é claro que houve ali muita polêmica em relação à falência do Estado, vamos dizer assim, ao protagonismo até do voluntariado, da iniciativa, até do empresariado, da iniciativa privada e tal. Mas eu percebo que nas suas falas, você sempre tem cuidado de apresentar umas ressalvas em relação ao papel do Estado. Isso me parece que é uma posição já de maturidade de quem arregaçou a manga, foi fazer, mas percebe que mesmo essa iniciativa de vocês, ela não pode ser feita de maneira exclusiva, né? Tem que ser uma parceria e todo mundo convergindo ali para tentar se ajudar. Essa sua posição é uma posição de quem o pessoal neomarxista fala em lugar de fala, né? Eu não gosto dessa expressão, mas vamos dizer assim, você tem lugar de fala porque você, teoricamente, arregaçou a manga e foi para o local. E eu posso até compartilhar para você um testemunho pessoal, porque eu também integro um conselho de administração do Instituto Civitas, e a gente começou a pensar em arrecadar donativos e finanças para ajudar igrejas, etc. Quando nós decidimos direcionar a nossa rede de relacionamento para fazer a doação para o Floresta. E por que aconteceu isso? Obrigado, porque a gente não só a gente, porque eu conversei com a Renata aqui na Flórida, muita gente olhou para vocês e disse assim, esse é um exemplo de uma iniciativa privada de alguém que consegue identificar a demanda do Estado e as carências do Estado e eles vão trabalhar para fazer ou seja, para suprir aquela necessidade como vocês fizeram com a segurança pública. E, claro, vocês conquistaram também uma reputação e, por isso, a gente direcionou os recursos para vocês. Então, o teu exemplo, ele acaba ensejando uma conversa que a gente precisa ter e, por isso, a gente até te trouxe aqui hoje. A gente viu um debate muito grande sobre o papel do Estado e o papel da iniciativa privada. O exemplo lá de Nova Roma do Sul, ele se transformou num exemplo emblemático para todo o país nesse debate, né? Do tamanho do Estado e do que a gente sabe que é um princípio muito importante do pensamento conservador, que é o princípio de baixo para cima, né, da subsidiariedade, de você tentar resolver os seus problemas na sua família, no seu bairro, na sua cidade, dali você partir para o Estado e para a União. E parece que você, aí em Porto Alegre, teve essa experiência, né, de olhar o problema, ajudar o Estado e perceber que não tem como a gente viver numa sociedade socialista em que o Estado é tudo e que a gente vai depender do Estado, mas, por outro lado, existe um papel de responsabilidade da sociedade. Elabora um pouquinho aí, vê se você pode nos ajudar nesse raciocínio. Perfeita a tua colocação. E a nossa atuação ela vai justamente nessa linha, né, de tentar nosso slogan, vamos dizer assim, se colocar um jargão do marketing, tornar o Rio Grande do Sul um lugar melhor e mais seguro para viver e prosperar. Esse é o nosso slogan. E como que a gente faz isso? Bom, com segurança, qualidade de segurança, qualidade de educação, de ensino, e um mínimo de segurança jurídica, de organização, de regramento de parte do Estado que permita que se desenvolva negócios, empresas, se gerem empregos, né, e que as pessoas possam se desenvolver. Nós sempre buscamos nunca competir com o Estado. Sempre a intenção
é ajudar. Então, nós temos feito esse trabalho, independente de partido, independente de governo. Faltou lá no início dizer isso, que o Instituto Floresta não tem vinculação político-partidária. Às vezes sai um boato, uma notinha aqui e ali, dizendo que o fulano do Floresta ou o ciclano do Floresta vão sair candidatos a isso, candidato àquilo. O dia que acontecer algo assim, essa pessoa certamente não estará mais nos quadros do Floresta, porque o Floresta não tem vinculação política. Nós queremos é que a coisa funcione. E, evidentemente, a gente sabe que tem algumas linhas ideológicas que, por mais que você queira ajudar, a coisa não vai funcionar, né? Não vão se abrir portas minimamente para permitir que a iniciativa privada auxilie o Estado, auxilie até os servidores públicos, né? Porque nós não estamos ajudando um governo, nós estamos, no que diz respeito à segurança pública, por exemplo, nós estamos ajudando os operadores de segurança pública. São pessoas físicas, são concursados, têm as suas carreiras, e entra governo, sai governo, os policiais militares, os policiais civis, eles seguem. Na pandemia, nós atuamos e ajudamos mais de 300 prefeituras de 400 e poucas que tem no estado. Tipo nós não queríamos saber se a prefeita era do PT, do PMDB ou do PSDB. Né? A prefeitura precisa de alguma coisa para viabilizar enfim, EPI para a guarda municipal, ou precisa trocar os respiradores da UTI do seu hospital, ou depois precisa cooler para levar vacina para quem quiser tomar vacina, ninguém é obrigado a tomar vacina, nem deve ser. É um tipo de atuação que é padrão nas democracias evoluídas, né? Nos Estados Unidos, você tem N instituições parecidas com a sua que fazem essa intersecção entre o Estado e a sociedade, e isso é normal, e é isso que faz a coisa funcionar, né? E o Brasil chegar a essa situação que está se explica totalmente pelo divórcio absoluto entre o Estado e a sociedade. Perdemos o fio terra, né? E é isso que está nos arrebentando, né? Então, o seu papel para fazer essa conexão é exemplar. E nós, foi ótimo que você falou isso, eu me lembrei que ontem nós estávamos no grupo da diretoria ali, já tarde da noite, trocando algumas ideias e organizando um comboio. Nós vamos sair com mais uma... Nós mandamos vários caminhões e itens com donativos para várias cidades, inclusive para a região lá do Vale do Taquari, no último mês, mas nós vamos agora com um grande comboio, porque nós estamos chegando perto do momento de encerrar a operação de acolhimento e mantimentos aqui no nosso centro de distribuição, porque vai mudar a vocação desse centro de distribuição. Eu vou falar disso em seguidinha. Então, nós estamos fazendo uma intensiva de distribuição na ponta, são sempre 2 locais por dia, desde o domingo passado e vai até o próximo domingo, não esse, o outro, para zerar o que nós temos aqui de itens recebidos ou programados para chegar, de cestas básicas, kits de higiene e limpeza, que é o que mais está saindo nesse momento. A água já faz algumas semanas que não é um item tão necessário, com exceção de umas poucas comunidades. Mas nós vamos fazer uma grande ação de levar muito material, muita ferramenta, pá, enxada, carrinho de mão e vários outros materiais de limpeza e tal, para a região do Vale do Taquari. Então nós vamos na segunda-feira pela manhã nos deslocar com um grupo grande de voluntários, mais ou menos, nós vamos sair daqui com 6, 7 caminhões e mais uma dúzia de caminhonetes, veículos dos nossos voluntários de Floresta, para fazer essas entregas em 8 cidades ali na região do Vale do Taquari, também como uma forma de fechamento dessa etapa, mas de reaproximação ali com os prefeitos. Nós temos bastante contato no início, e explicar que nós estamos passando por um momento diferente da nossa atuação, que é a fase de reconstrução, onde nós estamos envolvidos em 2 projetos super importantes. Um, que é um projeto desenvolvido em parceria com o Ciclo Empreendedor, que é uma entidade aqui de Porto Alegre, que se chama De Volta para Casa, né, De Volta para Casa RS, que é o perfil, onde as pessoas já estão recebendo, foram quase 20 mil famílias que se cadastraram, e empresas também, já foi encerrado o cadastramento de pessoas físicas, e empresas nós ainda estamos conveniando para que atendam os seus colaboradores que foram atingidos pela enchente. Como é que funciona isso? Nós recebemos donativos
Fizemos convênio com 3 das principais redes de varejo do Rio Grande do Sul, que tem uma capilaridade enorme, e essas pessoas, depois de passar por toda uma análise, todo um questionário, elas estão recebendo um cartão pré-pago, com R$7.000 cada cartão, para adquirir os itens prioritários para reequipar as suas casas, né? Porque teve milhares e milhares, dezenas de milhares de famílias que a água foi acima do teto da casa, então perderam tudo, como os depoimentos dos vídeos que você passou aqui agora há pouco. Então essa é uma iniciativa, e tem outras iniciativas do tipo de volta para casa rolando simultaneamente. A gente tem até conversado, o pessoal está fazendo, assim, é importante que tenham outras iniciativas, e o pessoal está cruzando CPFs só para não ter duplicidade, para que as ajudas cheguem a mais pessoas. Então, assim como é importante mais ações assim, o Floresta, nós estamos focando, ontem à noite falamos, em dedicar um tempo nosso para encontrar grupos de empresários, de empresas, de pessoas físicas, enfim, sem vinculação político-partidária, para estimular que se criem outros institutos Floresta aqui no estado. Você, o ritmo de doações está se mantendo? Como é que está isso, Cláudio? O ritmo de doações caiu muito nas últimas semanas, né? As pessoas acabam esquecendo, a mídia vai mudando o foco, né? Da mesma forma que segue uma guerra na Ucrânia, segue um conflito em Israel, vai seguir esse processo de recuperação e reconstrução do Estado por anos, né? Nós queremos, pela iniciativa privada, que aconteça a maior quantidade possível de obras nos próximos meses, a começar por escolas, por exemplo, né, e saneamento, para que as crianças não percam o ano letivo. Mas as doações diminuíram em número de doações de pessoas físicas, doações menores, doações de um valor maior, elas seguem acontecendo esporadicamente. São empresas que estavam focando na sua situação, nos seus colaboradores, na sua cidade, e agora estão se engajando nessa linha de ajudar os projetos maiores, que tem esse de viabilizar o retorno das pessoas para casa, com mobiliário, com itens variados, e um outro projeto mais amplo, que é o Reconstrói RS, que nós estamos atuando em parceria com a Federação e com o Instituto Ling, que já captou mais de 80 milhões de reais, a meta é captar, no primeiro momento, 200 milhões de reais, para colocar 1 a 2 milhões em projetos de infraestrutura de pequena monta, que o estrago aqui foi tão grande que tem projetos pequenos, mas que são muito importantes para comunidades, no interior principalmente, que vão demorar para ser atendidos pelos órgãos do Estado ou da União, né? Só em rodovias estaduais e federais do Estado que não tem concessão, se estima que seriam necessários 15 bilhões de reais para recuperá-las. Então, se nós formos analisar daí estradas secundárias, estradas vicinais, um pontilhão que liga uma comunidade a outra, esse dinheiro não vai chegar nunca, vai depender da comunidade se mobilizar. Então, o princípio do Reconstrói RS é assim: a comunidade de uma determinada região tem um projeto de uma pequena ponte. A ponte custa 3 milhões de reais. Perfeito. Vocês captam os primeiros 2 milhões e o terceiro milhão o projeto Reconstrói vai alocar. E não pode Quer dizer, vocês estão pensando menos na reconstituição dos serviços básicos, que vão ter a primeira atenção do Estado, para se concentrar nesses que potencialmente vão ser os esquecidos, né? Isso. E, em paralelo, nós estamos agora, nos próximos dias, levando ao Poder Executivo, tem várias iniciativas aqui da OAB, de outros grupos, para propor projetos de lei visando isenções e alguns benefícios no âmbito federal para o Rio Grande do Sul, e nós estamos trabalhando muito forte para apresentar um projeto da Lei de Incentivo à Reconstrução Estadual, porque ela seria muito mais simples, fácil, rápida de ser aprovada e implementada, muito parecida com o que existe hoje, a Lei de Incentivo à Segurança, a Lei de Incentivo à Cultura do Estado, que envolveria criar projetos de construção de escolas, delegacias, postos de saúde. Os projetos arquitetônicos para esses prédios que foram destruídos, o governo do Estado está concluindo, então já vai existir isso. É só simplesmente dizer, olha,
a cidade de Roca Salles precisa de uma escola para 300 crianças. É esse o projeto, a prefeitura ou a iniciativa privada cedeu um terreno numa área não alagável, X milhões de reais precisa captar, está lá o escopo do projeto, se abre uma conta no Banrisul para captar para aquele projeto, algumas empresas destinam recursos para lá, entregou a escola, girou a chave na porta, está funcionando, compensa o ICMS daquelas empresas que aportaram naquela conta para aquele projeto. Não, e corta um caminho simples, imenso, mas né, de não ter que fazer o projeto cada vez pelo Estado, pela cidade. Tá? Você já tem esses módulos prontos, com tudo orçado. A Prefeitura de Porto Alegre fez uma outra iniciativa maravilhosa também, foi apresentada sexta passada aqui, que é um site dinâmico, eu posso passar o link para vocês, para conhecerem, que é o mapa da cidade, tem todos os equipamentos urbanos que foram afetados, com fotos, com descrição, e já com um valor estimado para reconstruir ou reparar aquele equipamento, quer seja uma praça, uma escola, um posto de saúde, e abre a possibilidade para a iniciativa privada adotar aqueles equipamentos. Vários já foram adotados, desde escola, que tem um orçamento de 7 milhões para ser executado, quanto praças que com 100 mil reais se resolve. E o bacana que a gente participou e colaborou dando ideias ali é que os orçamentos, as estimativas, no site, elas já estão apresentadas com base em alguns parâmetros de custo de obra do setor privado e não do setor público, porque senão ia assustar um doador, um potencial doador. Né? A escola que precisa 7 milhões para ser consertada, se for a tabela do serviço público, seria 14, 15. Então, a gente está vendo muita coisa acontecer, várias iniciativas, inclusive do poder público. O governo do estado também está com várias frentes atuando de maneira muito forte, né, a criação do plano de reconstrução, enfim, tem várias ideias fantásticas, muita coisa depende da União. Então, o governador, o vice-governador estão se dedicando bastante a isso, e nessa hora todos têm que dar as mãos, têm que se ajudar, porque se todo mundo não pegar junto e a União não aportar muito recurso, o Rio Grande do Sul não sai do buraco, não, a iniciativa privada sozinha não resolve. Agora, tem alguma coisa atrapalhando mais do que outras, Cláudio, que você possa apontar para melhorar o ritmo desse trabalho? Tem um tema que é muito sensível e que ele tem um reflexo importante na economia, que é a reabertura do aeroporto, o principal aeroporto do estado, né? Está funcionando de maneira precária, eu digo provisória, né? Cedido o espaço da base aérea de Canoas, com um shopping que, em parceria com a Fraport, que é a operadora do aeroporto, está fazendo check-in e despacho de bagagem no shopping, as pessoas se deslocam até a base aérea. Mas Porto Alegre tinha coisa de 110, 120 voos diários, agora tem 10, através da base aérea. Isso é terrível para, enfim, não só para o movimento de pessoas, mas principalmente para cargas, né? Porque a Fraport fez um investimento importantíssimo ampliando a pista para potencializar o transporte de cargas através do aeroporto e para uma retomada, não só o envio de cargas, o recebimento de equipamentos, mas também até mesmo nós não termos o aeroporto em condições de operar, prejudica iniciativas como do meio artístico, cultural, que está fazendo um plano para trazer eventos, movimentar, manter o Rio Grande do Sul em evidência nos próximos meses, mas isso fica também comprometido. Qual é o grau de comprometimento do aeroporto? O aeroporto... A pista por baixo está em íntegra, ou como é que está? O Cláudio caiu ali nesse momento ali. Agora, quando ele estava falando sobre esse plano de futuro, né, de reconstrução, Fernão, eu acabo me lembrando, né, da experiência quando eu fui lá em Israel, que a gente fez aqueles programas em Israel. Enquanto o Cláudio está voltando, deixa eu colocar aqui. Cláudio, eu estou falando com o Fernão e você me remeteu à cobertura que eu fiz da guerra lá em Israel. E tem um som que está vindo seu aí que eu não sei o que... Eu sou da rua. É da rua? Ok. Não, então, não, é na manipulação
Agora parou. Eu estava mexendo no fone, desculpa. Isso. Então, quando eu fui fazer a cobertura da guerra em Israel, me impressionou justamente esse esforço da população é um esforço de guerra, né? Um país que está em guerra realmente. Então, por exemplo, 2 exemplos eu vou falar aqui e depois eu vou remeter o caso de vocês. Eu estava com um grupo de jornalistas e a gente foi para um local que tinha uma série de trailers eu pensei que era a venda, né, de sanduíches, de lanches, de almoço. E quando eu fui observar, não, aquilo foi o pessoal que colocou lá para servir as tropas, porque as tropas que estavam atuando dentro da faixa de Gaza, eu estava a 1 quilômetro ali da entrada, então você percebia que se tivesse que montar uma estrutura logística para apoiar aquela tropa, era mais um esforço, e a população civil assumiu aquilo ali, eles apoiaram. E aí quando nós chegamos lá, inclusive eles não queriam cobrar da gente, porque a gente estava fazendo a cobertura da guerra, eles disseram, não, a gente está aqui doando, porque é um esforço de guerra. Por outro lado, eu passei em plantações, inclusive, eu fiquei até perplexo, Fernão, porque Israel tem plantações gigantescas de banana. Eu nem sabia, né? Eu fui ver. Aí, eu passando no meio daquelas plantações de banana, eu reparei que as pessoas que estavam trabalhando ali eram voluntários, que inclusive pessoas que nem eram ligadas à agricultura. Por quê? Porque os trabalhadores tinham fugido de Israel, vários trabalhadores inclusive de países mais orientais e mais ali da Ásia, e a população falou, nós não podemos ficar sem alimento, então eles foram para o trabalho voluntário. Estabelecendo um paralelo aí com o que está acontecendo com vocês, Cláudio, me dá a impressão de que, embora a tragédia seja algo terrível, ela também se transforma, pelo menos, em algum tipo de atalho da nossa sociedade em prol de algo que vocês já estavam experimentando num projeto muito pequenininho ali do Floresta e que agora pode ser ampliado dessa percepção de que uma tragédia grande, como acontece numa guerra lá em Israel, ela acaba ensejando esse engajamento da sociedade. Quando a gente pega o exemplo lá de Nova Roma, que eu até citei, Nova Roma, eles tinham um problema grave, queriam escoar a produção, inclusive, de uvas, etc. Ia demorar muito para o poder público, eles foram lá, se cotizaram e construíram a ponte e resolveram ali um problema emergencial, né? O Cláudio caiu de novo. Então, enquanto ele volta aqui, Fernão, eu percebo que esse problema no Rio Grande do Sul, ele acaba se transformando numa grande oportunidade de debate para a sociedade mesmo, né? Nós temos falado sobre isso várias vezes, sobre essa tendência, né, da gente terceirizar a responsabilidade, né? Uma das coisas que me assusta na situação do Brasil hoje é a total irrelevância da realidade, né? Quem assiste televisão no Brasil pensa que você está em outro país, porque os caras não falam da realidade. Então, uma coisa como essa do Rio Grande do Sul tem esse efeito, quer dizer, ela te põe na realidade à força imediatamente, você cai na real mesmo, né? Então, ali não tem conversa mole, você tem que resolver as coisas na hora. Então, né? E isso tem sempre um efeito positivo e um rescaldo possível muito grande, né? Dos exemplos que se tira disso e tal. Desde que o resto do Brasil também promova essas coisas, né? Porque isso tudo que o Cláudio está contando aqui, eu que sou um cara que presto mais atenção ao noticiário do que o comum dos cidadãos, não sabia da maior parte dessas coisas, né? De como é que as coisas realmente funcionaram lá, como é que essas iniciativas estão se desenvolvendo. É uma outra dimensão dessa coisa, que é o lado positivo dessa tragédia. Isso tem que ser muito exposto e muito veiculado para que o Brasil tire proveito desse lado da situação, que é o lado virtuoso, porra, né? Então, depende muito disso, da mídia parar de se preocupar com a picuinha, e ficar reproduzindo conversa de político, né? E mostrar isso aí, que é como matéria das coisas melhores que eu tenho visto ultimamente. Essa situação
você comentou de Israel, e eu conheço bem lá, eu morei um ano e meio em Israel e visitei várias vezes. O espírito é exatamente esse, né? Não foi a primeira, infelizmente não vai ser a última vez que se viu situações assim lá, mas nós vimos exatamente isso aqui. Assim, então, ninguém estava preocupado se alguém estava de farda ou estava sem farda dentro d'água, num bote ou num jet ski. Estava todo mundo ali na usina do gasômetro no centro, que era uma região que já estava tomada pela água, sem energia elétrica. É importante dizer que mais de 30% da cidade de Porto Alegre ficou semanas sem energia elétrica. Tá? Isso é muita coisa. A região do centro ficou quase um mês, com metade do centro sem poder ser acessado. E o engajamento entre as pessoas físicas, os voluntários, órgãos de segurança, clubes náuticos, entidades de todos os tipos, entidades de, enfim, desde grupos de cozinheiras até grupos de WhatsApp ou de pessoal que cuida de cachorro de rua. Foi todo mundo para 3 pontos da cidade que nós desenvolvemos muito ali, em 2 deles, desde o início, desde o primeiro dia, quando não existia ainda barraca, acampamento, a gente até ajudou a montar as primeiras lá, porque foi ali já na quinta-feira, no dia 2, porque estava se tirando as pessoas no dia 2 já de jet ski, de bote e tal das ilhas, e não tinha para onde levar. Tinha gente que não queria sair de perto, ficava na estrada em Eldorado do Sul, porque não queria sair de perto das suas casas, achando que a água não ia subir mais, e iam voltar para casa no dia seguinte. E essas pessoas agora, tem gente que está 1 mês em abrigo, e começaram a voltar para casa agora que o rio baixou bastante naquela região, e tem gente descobrindo que a casa não existe mais. Então isso é um outro problema sociodemográfico, enfim, que vai se mostrar nas próximas semanas e meses. Mas as pessoas ali funcionou de uma maneira orgânica tão bonita, tão simples e rápida. Tomando a usina do gasômetro como referência, acontecia assim, a gente chegava com um bote com 2, 3 pessoas e 3, 4 cachorros, enfim, né? Até cavalo a gente salvou antes de outras pessoas. Isso acontecia, a pessoa desembarcava do bote e o bote dava meia volta e ia embora para a região das ilhas para salvar e tirar mais gente, tá? Essa pessoa que descia dali, já tinham voluntários que acolhiam aquela pessoa. Se a pessoa estava passando mal ou era de idade, já ia para a tenda de serviço médico. Tinha tenda com kits prontos, com roupas, se era masculino, infantil, para adolescente, feminino, adulto, né? Tudo montadinho, comida, um chá, um café quente, cobertores. Isso mostra a pessoa podia dormir o tamanho ali, ou podia e a gravidade da doença do Brasil, né? Quer dizer, isso aí, num determinado momento ali, começou a ser tratado como se fosse um dado negativo, né? Praticamente censurou a exposição dessa coisa linda que aconteceu ali. Na primeira semana, essa situação, eu vou colocar aqui uma comparação, nossos amigos da Força de Segurança, tenho certeza, não vão ficar bravos. É como se nós estivéssemos vendo uma situação em que tem muitos CACs morando numa rua e começa um tiroteio entre policiais com pistola e criminosos com fuzis, e os CACs estão com as suas armas longas em casa e descem e alcançam os policiais. Ou até respondem e atiram contra os bandidos. É isso que aconteceu ali durante 3 semanas. O maior freguês do posto de combustível voluntário improvisado montado na usina do gasômetro foram as lanchas, os botes da Polícia Federal. E isso é perfeitamente natural, né, Cláudio? Isso é que me choca, isso é tão óbvio, né, que uma coisa desse tamanho... Que o posto de gasolina para a náutica, que poderia atender a Polícia Federal, estava com 1,5 metro de água. Não tinha luz e as bombas não estavam funcionando. Então a Polícia Federal não ia ter onde abastecer os seus barcos. E ninguém estava perguntando. Chegava um cara ali com jet ski vermelho, ninguém queria saber se era um campeão mundial de esqui, tricampeão mundial, nós tínhamos um voluntário tricampeão mundial ali no grupo, ou se era um bombeiro. Era ajudar a abastecer. O pessoal chegava e entrava num romaneio, como se fosse uma fábrica assim, de
etapas para ser acolhido e ia depois para casa de parente ou para um abrigo, enfim. E tudo funcionando, os bombeiros se ajudando, paramédicos, uma tenda médica. Depois de uma semana, aquilo ali virou uma cidade. Eu tenho vários vídeos que eu fiz e postei até no Instagram do Instituto Floresta, que mostram aquele espaço, aquela dinâmica. Na segunda semana tinha uma tenda enorme, só com mecânicos de barcos e jet skis e tal, que estavam lá de forma voluntária com as suas ferramentas, com gerador, consertando e trocando peça das lanchas e dos jets de gente que eles nunca viram na vida de graça. Foi isso que funcionou. E hoje nós recebemos aqui o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, que durante 15 dias patrulhou uma área de Porto Alegre de barco, Polícia Rodoviária Federal, com um barco que o Instituto Floresta comprou e deu para a Polícia Rodoviária Federal na primeira semana. Nós nunca vimos esse barco, e hoje um diretor da PRF nos disse aqui que, pelo que eles contabilizaram com aquele barco, as equipes deles tiraram do rio e das casas alagadas mais de 300 pessoas. Espetacular. Isso tem que acontecer num momento de desastre. Todo mundo tem que se ajudar. Não, é aquilo que eu repeti. Isso é óbvio, que uma coisa dessa proporção, né, a população vai estar majoritariamente empenhada e numericamente superior a qualquer outra coisa que entrar nessa operação de socorro, porque é com eles que está acontecendo, tá certo? Não, é uma coisa que não tem como você esperar que fosse diferente. Agora, tomar isso como uma competição, uma desvantagem, é um negócio de um absurdo que... Isso eu concordo, é um absurdo. Assim, por exemplo, nós vamos visitar na terça-feira, na semana que vem, e vamos fazer uma vídeo com essa comunidade, mas dependendo do jeito que eu falar isso, você é taxado como propaganda fake news, que é uma comunidade, tem 40 famílias, moram no interior, se eu não me engano, de Mussum, e eles estão há mais de 30 dias, que a única forma de comunicação deles com o mundo exterior são 2 antenas de Starlink do Floresta, que foram largadas lá de helicóptero pelo dia 8, 9. Se você fala isso, é fake news, que a única forma de comunicação é a antena. Não é a antena da Elon Musk, é um instrumento de tecnologia, tem outros até similares de outras marcas que poderiam estar funcionando. Tem celular por satélite, que se alguém tem, certamente está usando. Não é que é a única forma porque é do empresário X ou Y, né? É porque foi o meio que se encontrou de viabilizar aquela ação. E não foram só as antenas que nós doamos, né? Agora nós estamos super envolvidos nos projetos dos próximos meses aí de reconstrução e de retorno das pessoas para casa, mas nós destinamos alguns milhões de reais nas primeiras semanas em equipamentos para os centenas e centenas de policiais civis, militares e bombeiros de vários estados. Chegou a ter um momento aqui no Rio Grande do Sul que tinham atuando no estado policiais civis e militares de todos os estados do Brasil, ao mesmo tempo. Nunca tinha se visto isso. E nós compramos quase 3.000 roupas de borracha, de neoprene, para fornecer para a tropa, mais de 30 botes e barcos, entre botes infláveis, aqueles com um casco rígido embaixo, botes de alumínio, outros 20 e tantos motores para barcos de bombeiros e da polícia que tinha o barco, o bote, mas não tinha motor. Enfim, centenas de lanternas, kits de salvamento, coletes de salva-vida, porque a gente conseguia comprar rápido, né? A gente conseguia comprar da melhor forma possível. Esses choques de realidade têm sempre um lado positivo, quer dizer, não é que a gente torça para acontecer tragédias, mas ela deixa um saldo positivo, que é esse de você de repente, pôr o pé no chão e saber o que é realmente importante, né? E o que é essa bobagem que o Brasil está se debatendo em torno de uma bobagem, de uma coisa que não existe.
né, de um troço que não existe, que é uma briga de poder de uma minoria desse tamanho, né, e o país inteiro fica conflagrado em torno dessa porcaria. Né? Então, quando você passa uma situação como essa que vocês passaram lá, você cai na real. Né? Aquilo se impõe de uma maneira indiscutível. Né? O que é importante, o que né, você tem que fazer já, agora. Né? E isso deixa um saldo positivo. O Brasil precisava tomar um chacoalhão de alguma forma, sabe, menos dolorosa, se possível, mas isso. As sociedades que saem de episódios como esse, ou de guerras, ganham uma outra dimensão moral, porque limpa toda essa porcariada que nos é enfiada, né, artificialmente, que não significa nada, né, e que faz tem uma toxicidade gigantesca, né, vai corroendo tudo e tal. Quando você cai numa situação dessa, é isso aí. Quer dizer, tem que acontecer, tem que fazer. Né? E vocês fizeram. Cara, nós e muitos outros. Né? E muitos outros. Graças a voluntários. Aquilo foi empolgante de ver. Né? E de repente, eu comecei a perceber que estavam patrulhando aquilo. Eu digo, é o contrário, cara. Né? É o contrário, é o avesso. Então, e você vê, né, que essa disputa, quando você fala de patrulhando, né, você vê que há uma disputa ideológica, claro, do papel do Estado, se deve ser o protagonista, ou se ele deve estar a comando da sociedade, ou ele deve impor a sociedade. A gente sabe que tem esse debate. Agora, independente disso, Cláudio, o que me chama a atenção, né, nesse momento, saindo da questão política, mas indo para a questão que você compartilhou com a gente da engenharia financeira, que eu achei muito importante, talvez a nossa audiência não tenha percebido a sutileza do que você colocou da questão dos projetos de infraestrutura e projetos que vão estar à frente. Eu vi a iniciativa do Ling, até achei interessante pedir até para ser atualizado, para a gente poder, de repente, até entrevistá-lo aqui, mas essa ideia de você aportar um recurso às empresas e depois aquilo você poder descontar como alguma forma de um crédito tributário, isso é feito muito aqui nos Estados Unidos. Toda a parte de assistência humanitária aqui nos Estados Unidos e de filantropia, você percebe que ela é sustentada e subsidiada com esse tipo de engenharia financeira que você falou. Só que agora nós estamos vivendo um problema. Nós estamos com o governo com a questão do arroz, que eu não vou abordar com você aqui agora, que é uma questão de importação ou comprar do próprio produtor do Rio Grande do Sul, mas existe um outro problema que aconteceu ontem, que até nós falamos ontem, né, Fernão, sobre a questão da compensação que o governo quer fazer na parte tributária, mudando um aspecto da PIS/COFINS. Grande parte da nossa audiência talvez não saiba do que se trata, o que é PIS/COFINS, mas o importante é entender o seguinte: eu não sei se o Cláudio ele é empresário de que área, eu não cheguei a... Tá brigando, eu acho. Então, Cláudio, eu estava falando da importância, por exemplo, dessa questão que foi alterada ontem, da questão do PIS/COFINS. Por quê? Porque qual é a lógica da alteração que foi feita ontem para uma compensação até que o governo elaborou para a parte tributária? Ele simplesmente diz o seguinte: o crédito que você tem de PIS/COFINS, você não pode abater de outros tributos, você passa a abater só no PIS/COFINS. Qual é o problema disso para o Rio Grande do Sul? O problema é que grande parte do setor que exporta é um setor que já é isento de PIS/COFINS. Então, você cria uma dificuldade de ingessa, tanto para o produtor de alimentos do Rio Grande do Sul. Então, eu estou dando esse exemplo só para dizer o seguinte: é muito importante, né, Cláudio, que o nosso poder político se conecte com esse mundo real, como o Fernão falou, para que a gente elabore soluções de engenharia financeira que possa utilizar esse instrumento de você aportar recursos, ou como você falou, de adotar determinados
setores que estão ali da infraestrutura ou aparelhos que precisam do poder público agora que não tem capacidade, mas que você possa transformar isso num crédito tributário que possa ser diluído lá na frente para a própria iniciativa privada chegar e aportar. Eu creio que é mais ou menos por aí que a gente pode olhar para o futuro, não é isso? Não sei se o Cláudio está ouvindo. Perdão, estou ouvindo, eu estou ouvindo, mas eu estava no mudo, desculpa. É isso. Eu tinha que vir um local aqui e deu barulho de novo. Mas, sim, por isso que eu acho que essas tentativas de ajustes de legislação no âmbito federal tem tem pouca chance de prosperar aqui ou ter um efeito prático, enfim, no curto prazo, no médio prazo aqui no Rio Grande do Sul. Eu acho que e tem o viés político de dificuldade que vai ser imposta para o objetivo aí não é a satisfação do cliente, né? É outro. Exatamente. Então nós temos assim, infelizmente nós temos que focar numa situação, né, e encarar a realidade que não parece que existe muito boa vontade. Ele congelou. Voltou. Rapidamente. Voltou. De se viabilizar rapidamente auxílios, né? Agora você está congelando, Cláudio. Tá aí. Eu acho que é a internet, talvez, né? Voltou? Voltou. Eu vou voltar para o local que eu estou. É hora do rush na internet, ela também tem rush. Existe um risco, uma expectativa de que se tenha que lidar com essa situação com pouquíssimo auxílio no âmbito federal, né? Porque era para já ter havido uma movimentação muito mais forte e rápida para auxílio. Isso não aconteceu em vários níveis, né? Talvez tenha que cuidar até com as palavras, mas existem linhas de recursos que foram sinalizadas ou anunciadas em função das enchentes de setembro e novembro do ano passado que não tinham chegado até hoje, né? Casas que foram prometidas que não foram entregues. Então, eu acredito muito que a solução ela virá, sim, do Estado e da possibilidade do Estado focar nos itens prioritários e talvez sim conseguir aí a questão de anistias, de prorrogação de prazos, e, enfim, de parcelamentos, e podem dar um fôlego no âmbito estadual para que sejam feitos os investimentos necessários. Porque a gente vê a situação aqui do aeroporto, né? O aeroporto, que é algo muito simples, que a informação, como a gente diz aqui, de cocheira, né, de bastidores, que nós temos, é de que o problema todo não é o operador do aeroporto, que é uma multinacional das maiores do mundo do setor, ter ou não ter recursos para rapidamente reformar o aeroporto, independente da questão da pista, mas que a pista também mesmo seja muito danificada, em 30, 40, 60 dias no máximo se resolveria. O problema é que eles fizeram um investimento bilionário para ativar o aeroporto, veio a pandemia. No governo anterior, o governo anterior fez um acerto para prorrogar o prazo da concessão e também compensar parte das perdas do período ali de cancelamento de voos ao longo de um determinado período de tempo, né, parcelando um valor. Isso aí foi, parece que 20 para 21, e aí trocou o governo e 23 não começou a ser paga essa compensação, né, para o operador do aeroporto, pelas perdas todas que ocorreram no período da pandemia. E agora que não são apenas perdas, mas é um investimento gigante que precisa ser feito, né, na casa de bilhão, para reabrir o aeroporto, a empresa que tem a concessão simplesmente diz: olha, eu preciso de alguma garantia, né, eu vou fazer o investimento, não precisa investir por mim.
mas uma parte disso nós temos que dividir, uma parte disso eu quero receber de volta, né? Uma parte disso o seguro não cobre, ou vamos então prorrogar o prazo por mais X anos para eu recuperar esse investimento que infelizmente vai ter que ser feito agora por uma tragédia, e não evolui conversa nem nesse sentido, para dar uma sinalização para que se possa ter um horizonte de tempo para a reabertura do aeroporto. Eu acredito que esse prazo que está sendo sinalizado aí de reabrir em dezembro, ele poderia ser muito menor, né? Poderia abrir o aeroporto muito antes, caso houvesse boa vontade no âmbito federal. É isso, Fernão. Isso. Bom, Cláudio, espetacular sua entrevista, seu depoimento. Não foi uma entrevista, foi mais um depoimento. Pois é, desculpa, eu falo muito. Mas está ótimo, cara. A história é boa o suficiente para isso. E fica aberto os meus canais para você, pode usar e abusar, para a gente ir atualizando essa história na medida em que ela for se desenvolvendo. Eu vou deixar depois com o Gerson um toque para a gente trocar contatos e ter um contato direto para a gente poder ajudar esse processo da melhor maneira possível que tiver no nosso alcance. Maravilha, agradeço muito, né? Sou grande admirador do teu trabalho e dos teus posicionamentos, então é um prazer, uma honra aí, contar com o apoio de vocês. E muito obrigado pelo convite para contar um pouco aqui da nossa história, do nosso envolvimento nessa luta que está só começando, né? Está só começando, é isso aí. Está só começando. Eu acho que nós estamos, como disse Churchill, né? Talvez no fim do começo. De qualquer jeito, estamos juntos aí na medida do possível. Maravilha. Isso aí, Cláudio. Muito obrigado uma vez mais. Eu estou colocando aí na tela tanto a chave Pix, como eu sei que no site de vocês há a possibilidade de fazer as doações internacionais daqui da comunidade internacional do sul da Flórida. Inclusive, nós passamos a direcionar até a doação para vocês, porque a gente não tinha mais capacidade de escoar, capacidade logística, né? Inclusive nós temos agora com containers mandando por navio, que não dá mais para mandar por avião. Fantástico. E a gente viu o trabalho de vocês aí, e foi uma inspiração para todos nós, principalmente a gente aqui que enfrenta ciclicamente os furacões, né? Já existe toda uma estrutura aqui no sul da Flórida de trabalho voluntário, de o engajamento da sociedade. E quando a gente viu isso acontecendo no Rio Grande do Sul, como o Fernão falou, é uma tragédia que acaba emulando o brasileiro a olhar o que realmente interessa, né? E a olhar a realidade, né? A gente perde muito tempo, às vezes, com falta de perspectiva real, né, do que a gente pode fazer. E essas tragédias, elas são, enfim, sempre um ensinamento, né? Nós já definimos aqui, não os detalhes, mas que parte dos recursos foram adquiridos e estão em uso nesse momento, foram adquiridos pelo Floresta, muitos, e principalmente os equipamentos mais caros, e que não tem uma demanda no dia a dia, eles estão cedidos, inclusive para órgãos de segurança ou para outros órgãos, e nós vamos, passado o olho do furacão, nós vamos deixar estruturado uma série de medidas e rotinas, procedimentos, inclusive equipamentos guardados, de prontidão, para que nós possamos justamente empregar no caso de ter um novo episódio parecido, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas algum estado próximo, que a gente possa rapidamente alocar, enfim, veículos, equipamentos, itens de comunicação, para ajudar da mesma forma que o Rio Grande do Sul está sendo tão acolhido e auxiliado pelo Brasil todo, por todos os estados. Tá ótimo, Cláudio. Uma vez mais, obrigado, viu? E como o Fernão falou, conta com a gente. A gente tenta ajudar a nossa contribuição aqui nas redes sociais. Um recado para a comunidade, não só brasileiros dos Estados Unidos, que você comentou de Miami, eu lembrei, nós concluímos um processo
de criação do fundo do Instituto Cultural Floresta junto à Brasil Foundation, aí nos Estados Unidos, e que permite a destinação de doações para o Floresta com a isenção, o benefício fiscal, né, o aproveitamento tanto para a pessoa física quanto jurídica nos Estados Unidos de 100%. É algo que ajuda a manter essa cultura do apoio, da doação que existe nos Estados Unidos, é esse aproveitamento, esse benefício fiscal que no Brasil é tão complicado. Tá ótimo. Obrigado uma vez mais. Fernão, muito obrigado a você também. Cláudio, muito obrigado. Semana que vem a gente está aqui de novo com mais um Pingo de Liberdade. Daqui a pouquinho eu estou no Braddock Show, lá de Cuiabá. Saio agora de Porto Alegre e vou lá para Cuiabá falando do sul da Flórida, coisas da tecnologia, né? Maravilha. Vamos lá. Obrigado, gente. Um abraço a vocês. Até semana que vem. Um abraço, Fernão. Obrigado. Um abraço, tchau.